Você já parou para pensar como a Bíblia, o livro mais lido e influente da história, chegou até nós? A história por trás da Bíblia é muito mais complexa e cheia de polêmicas do que a maioria imagina. Não é uma história simples sobre um livro que caiu do céu. É uma jornada de milênios, envolvendo impérios, reis, escribas, monges e até muitas dúvidas. Vamos começar bem no início. Os primeiros textos que formariam o Antigo Testamento não foram escritos de uma só vez. Eram histórias passadas de geração em geração oralmente. Poemas, leis, profecias, cada um com sua própria origem. Só muito tempo depois, por volta do século X a.C., é que as pessoas começaram a registrar essas histórias. E não era em papel, como hoje, usavam papiro, pergaminho, até pedaços de cerâmica. Imagina a dificuldade! Um dos momentos mais cruciais foi o exílio da Babilônia, no século VI a.C. O povo de Judá foi levado cativo e, longe de casa, sentiu uma necessidade urgente de preservar sua identidade, sua fé e suas histórias. Foi nesse período que muitos dos textos do Antigo Testamento começaram a ser reunidos e editados, formando a base do que conhecemos hoje. Mas quem decidiu o que entrava e o que ficava de fora? Essa é a primeira grande pergunta. Avançando alguns séculos, chegamos a um ponto de virada. A tradução da Septuaginta. Por volta do século III a.C., a comunidade judaica em Alexandria, no Egito, que falava grego, precisava de uma versão das escrituras em sua língua. Diz a lenda que 72 sábios traduziram os textos hebraicos para o grego. Essa versão, a Septuaginta, se tornou imensamente popular. E foi a Bíblia que os primeiros cristãos usaram. O interessante é que ela incluía alguns livros que não estavam na coleção hebraica original. São os chamados livros apócrifos ou deuterocanônicos, como Tobias, Judite e Macabeus. E aqui a polêmica esquenta. Por que esses livros estão na Bíblia católica, mas não na protestante? A resposta está em debates que aconteceram séculos depois. Agora, vamos para o Novo Testamento. Depois da vida, morte e ressurreição de Jesus, seus seguidores começaram a espalhar suas palavras. As primeiras coisas escritas não foram os evangelhos, mas sim as cartas de Paulo, escritas por volta dos anos 50 depois de Cristo. Paulo escrevia para as primeiras comunidades cristãs, dando conselhos, resolvendo disputas e ensinando. Só depois, entre os anos 70 e 100, é que os 4 evangelhos que conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos, mas aqui está o detalhe: existiam muitos outros evangelhos circulando na época. O evangelho de Tomé, o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Pedro. Dezenas de textos que contavam histórias diferentes sobre Jesus e seus ensinamentos. Alguns eram bem diferentes do que estamos acostumados. Por exemplo, o Evangelho de Tomé é uma coleção de ditos de Jesus, sem a narrativa de sua vida. Então, por que só 4 evangelhos foram escolhidos? Quem tomou essa decisão? E o que aconteceu com todos os outros? A decisão sobre quais livros fariam parte do Novo Testamento não foi rápida nem fácil. Foi um processo que levou séculos. As primeiras comunidades cristãs tinham suas próprias listas de livros preferidos. Um bispo de uma região podia aceitar um livro que outro bispo de outra cidade rejeitava. Havia muita discussão. Um dos critérios mais importantes era a apostolicidade. O livro foi escrito por um apóstolo ou por alguém próximo a um apóstolo. Outro critério era a ortodoxia.
o ensinamento do livro estava de acordo com a fé que a maioria das igrejas já praticava, foi só em 367 depois de Cristo, mais de 300 anos depois de Jesus, que temos a primeira lista de 27 livros do Novo Testamento exatamente como a conhecemos hoje. Essa lista foi feita por Atanásio, um influente bispo de Alexandria, mas mesmo depois dele a discussão continuou. A decisão final para a Igreja Católica só foi formalizada em concílios, como o Concílio de Hipona e o Concílio de Cartago, no final do século IV, eles basicamente ratificaram a lista de Atanásio. E a polêmica sobre os livros do Antigo Testamento? Lembra da Septuaginta com seus livros extras? Bem, no século XVI, durante a Reforma Protestante, Martinho Lutero decidiu voltar ao cânon hebraico original, que não incluía esses livros. Elosh chamudo apócrifos, bons para leitura, mas não com a mesma autoridade divina. A Igreja Católica, em resposta no Concílio de Trento, reafirmou que esses livros, que eles chamam de deuterocanônicos, são sim parte inspirada da Bíblia. E assim, até hoje, a Bíblia Católica e a Protestante têm um número diferente de livros. A história da Bíblia também é uma história de tradução, e cada tradução é uma interpretação. No secular for, São Jerônimo passou décadas traduzindo a Bíblia inteira para o latim. Sua versão, a Vulgata Latina, se tornou a Bíblia oficial da Igreja Católica por mais de 1000 anos. Mas será que a tradução dele foi perfeita? Uma única palavra traduzida de forma diferente pode mudar o sentido de uma frase inteira. Por exemplo, a palavra hebraica alma em Isaías 7,14, Jerônimo a traduziu como virgem, o que reforçou a doutrina da concepção virginal de Jesus. Mas a palavra original pode significar simplesmente jovem mulher. Qual é a tradução certa? A resposta depende de quem você pergunta e da sua fé. Durante a Idade Média, copiar a Bíblia era um trabalho artesanal, feito à mão por monges em mosteiros. Cada cópia levava meses, às vezes anos, e erros aconteciam. Um escriba cansado podia pular uma linha, trocar uma palavra. Pequenos erros que, ao longo de séculos de cópias, podiam se acumular. A invenção da prensa por Gutenberg, no século XV, foi uma revolução. Pela primeira vez, a Bíblia pôde ser produzida em massa, tornando-se acessível para muito mais gente. Isso ajudou a alimentar a Reforma Protestante, pois as pessoas podiam ler as Escrituras por si mesmas, sem depender da interpretação da igreja. Então, quem estava certo em todas essas disputas? Os judeus que estabeleceram seu cânon, os primeiros cristãos que usavam a Septuaginta, Atanásio com sua lista dos 27 livros, Lutero, ao remover os apócrifos, ou a Igreja Católica ao mantê-los? A verdade é que a história da Bíblia é uma história humana, cheia de debates, decisões e, acima de tudo, fé para os fiéis. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Eles acreditam que, apesar de todas essas complexidades humanas, o Espírito Santo guiou o processo, garantindo que a mensagem essencial de Deus fosse preservada. Para os historiadores, a Bíblia é um fascinante documento histórico, uma janela para as crenças, culturas e conflitos do mundo antigo. As dúvidas e as polêmicas não diminuem a importância da Bíblia. Pelo contrário, elas nos mostram que este livro está vivo, que ele foi moldado por pessoas reais, com paixões, dúvidas e uma fé profunda. Estudar sua história é mergulhar no coração da civilização ocidental e entender as raízes de muitas das nossas ideias sobre moral, justiça
e o sentido da vida. A jornada da Bíblia, de tradições orais a um livro digital no seu celular, é uma prova de seu poder duradouro e de sua capacidade de falar a diferentes gerações, em diferentes contextos, levantando sempre as mesmas questões fundamentais sobre quem somos e em que acreditamos. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessa história fascinante, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. 8 Mays